Aleluia. Quem está com sede e fome, diga amém. Amém. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: a forma que Deus vai se manifestar é proporcional à sua fome e à sua sede. Amém, queridos? Levante suas mãos aos céus. Aleluia. Levante suas mãos aos céus e comece a falar com o Senhor nessa hora. Comece a dizer ao Senhor quais são os seus anseios. Comece a dizer ao Senhor quais são as suas expectativas. Comece a dizer ao Senhor aquilo que está no teu coração, aquilo que você tem buscado dele, nele, para ele. Aleluia. Diga: Deus, esta noite eu gostaria de sair daqui com esta verdade. Eu gostaria de sair daqui com essa experiência. Eu gostaria de sair daqui, Deus, com essa certeza, essa convicção no meu espírito a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem me prometido ao longo dos anos e da vida. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te dou graças pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. Eu te dou graças, ó Pai, pela vida de cada pastor, pela vida de cada obreiro. Eu te dou graças, Senhor, pela vida de cada família. E eu quero apresentá-los diante de Ti, em nome de Jesus, como quem está apaixonado pela obra do Senhor na vida deles, e que eles cresçam cada dia mais, e que eles avancem cada dia mais, e que eles prosperem cada dia mais naquilo que eles estão fazendo. Pai, eu oro pela liderança que está aqui, que o Senhor os unja ainda mais e os habilite ainda mais, para que eles façam, Deus, além daquilo que eles já fizeram, e que possam, Senhor, ir além da onde eles já foram. Pai, em nome de Jesus, que seja esta noite uma noite de romper dos limiares, uma noite de romper com as fronteiras, uma noite de romper, Deus, com aquilo que estava impedindo o crescimento de teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Dê um abraço ao seu irmão, abençoe ele, e você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estou vendo que nós temos muitas pessoas lá fora. Algumas estão em pé e a gente, não tem muitas cadeiras, mas algumas cadeiras vazias aqui dentro. Então, o pastor Vladimir já autorizou vocês se assentarem aqui na frente, aleluia. Então vocês estão lá fora, vocês estão em pé e querem se assentar aqui. Você que tem uma cadeira vaga aí do seu lado, levante as suas mãos para que as pessoas possam ocupar. Olha, tem bastante cadeiras aí, então você pode sair de lá de fora e vir aqui para dentro, sentar aqui e desfrutar. Se você quiser sentar também aqui na frente, no palco, quiser sentar aqui nos corredores, na minha direita e minha esquerda, você também pode vir para ficar mais pertinho, e não ficar distraído aí pelas conversas nos corredores, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, é uma honra para mim poder ministrar ao coração de vocês, servi-los, com amor, com carinho, pois esta é a verdadeira motivação do meu coração. Eu falei para o pastor Vladimir que é uma alegria imensa, conhecer vocês. Quarta-feira, quando eu estive aqui, eu vi a graça, eu vi o favor de Deus, eu vi a presença do Senhor se manifestando de uma forma tão extraordinária, e a gente viu assim uma liderança sendo tocada de forma tão poderosa, pastor Vladimir? Foi algo assim tão extraordinário. Nós não queríamos que o culto acabasse quarta-feira, não queríamos que a graça, de Deus nos deixasse. Lógico que ela nunca vai nos deixar, mas estávamos sendo visitados de uma forma tão poderosa. E lá também com o pastor Alvin, ontem à noite, hoje de manhã, também Deus fez algo espetacular, algo extraordinário. E eu estou muito feliz com o que Deus fez, e eu tenho certeza que Ele continuará fazendo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Muito bem, eu vi que os irmãos já se aquietaram, já tranquilizaram seu coração. Então vamos para a palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, a Bíblia que Deus te deu por um preço muito alto. Eu não sei quanto você já parou para pensar, quanto sangue derramado, quanta vida perdida, quantas pessoas sofreram para que o que está escrito nesse livro chegasse até nós. Todas as vezes que eu olho para a Bíblia, eu digo assim: além de ser uma revelação de Deus, também custou o preço de sangue de muita gente, custou o sacrifício de muita gente, para que essa palavra pudesse chegar até nós. E eu, de todas as formas, tenho tentado honrar essa palavra, acima de tudo, como eu já disse, por ser palavra de Deus, mas também pela história, pela vida de homens que pagaram um preço tão alto, para que hoje pudéssemos ter essa liberdade tão intensa, tão sublime de ter a palavra de Deus
de forma escrita no papel, na mídia digital, de tantas formas, queridos, que a gente possa amar cada vez mais essa palavra em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Quem achou aí o livro de Salmos, capítulo 89, versículo 20, diga amém? Amém. Muito bem, o texto diz assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. A minha mão será firme com ele e o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Senhor Deus Pai, que a Tua palavra flua de forma extraordinária essa noite, ajudando-nos a entender a Sua mente, a entender o Teu propósito, a entender o Teu coração. Espírito Santo, eu sei que eu preciso de Você mais uma vez e sempre vou precisar de Você para me ajudar a comunicar a verdade dos céus. A Sua palavra diz que aquele que é servo de Deus fala a palavra de Deus. Então que a palavra de Deus vinda dos céus esteja nos meus lábios para edificar os meus irmãos e edificar a Tua igreja, Senhor Jesus. E eu declaro, Senhor, que neste ambiente espiritual, nesta região espiritual, nenhum espírito maligno das trevas ou comportamento humano desadequado irá atrapalhar a revelação de Deus em nome de Jesus. Nenhum comportamento inoportuno, nenhuma ação das trevas irá poder roubar a palavra de Deus. Pelo contrário, eu declaro que este ambiente é um ambiente de revelação, um ambiente onde a nossa mente, o nosso espírito, o nosso corpo estarão cativos à verdade, cativos à revelação, cativos ao espírito de sabedoria que vem da parte de Deus, para que sejamos instruídos segundo o seu santo conselho, em nome de Jesus. Quantos estão abertos para a palavra, digam amém. Amém. Aleluia. Queridos, eu quero falar um pouquinho a respeito da unção do Espírito hoje. Não vou falar de uma forma tão profunda, acredito de uma forma simples, mas isso não torna a mensagem menos poderosa. A unção, na realidade, ela tem várias formas de ser entendida. A unção, ela pode ser compreendida como graça, como presença de Deus manifesta, como empoderamento, como habilitação, como força, poder. Pensa numa coisa, né, que tem muitos nomes e todos eles são adequados para a sua devida exposição. Mas eu quero falar aqui sobre a unção que vem sobre nós e faz com que sejamos pessoas habilitadas por Deus para cumprir o propósito. E tudo isso tem uma sequência, eu diria um processo de vida. E o primeiro processo que nos torna pessoas capazes para cumprir o propósito é o que está escrito aqui no Salmo 89, versículo 20, que diz: encontrei Davi, meu servo. Queridos, esse texto ele parece assim meio desconexo com a questão da unção, mas você vai perceber que, olhando para a história de Davi, nós vamos observar que a unção de Deus, a presença de Deus, o fogo de Deus, o empoderamento de Deus, ele encontra pessoas que talvez a religião jamais encontraria, de que os homens jamais encontrariam, de que o sistema humano jamais encontraria. Davi estava escondido atrás do curral das ovelhas. A Bíblia fala no livro de Crônicas que Deus o achou lá, atrás do curral das ovelhas, cheirando ovelha, desprezado pelo seu pai, desprezado pelos seus irmãos. Quando o profeta Jessé, com o chifre no azeite, desceu à casa do seu pai, dizendo, o profeta Samuel desceu à casa do seu pai, Jessé, dizendo: olha, o Senhor me trouxe aqui para ungir um dentre os seus filhos. Rapidamente o coração do pai Jessé se manifestou, trazendo o mais velho. Lógico que tinha o princípio da honra, mas ele trouxe todos os demais filhos e não trouxe Davi à presença
cristã de Samuel, mostrando que havia uma certa questão a ser tratada no relacionamento familiar. E se não fosse Samuel se colocar diante de Deus e daquela família dizendo: eu não me assentarei nem comerei até que todos os mancebos passem diante de mim. Uma das primeiras características que nós devemos entender da unção é que ela consegue nos encontrar nos lugares aonde ninguém nos encontraria, ela consegue nos achar nos lugares que ninguém nos acharia, ela consegue levantar pessoas que jamais a religião, que jamais a política, que jamais qualquer outra pessoa levantaria. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido: isso é um alento, isso deveria ser uma alegria, isso deveria ser uma expectativa, isso deveria ser para nós uma fonte de esperança, dizendo: há espaço para mim no reino dos céus, há espaço para mim na obra de Deus, há espaço para mim para aquilo que o Senhor está fazendo, porque nós vemos sabendo a mente de Deus, que Ele não chama muitos nobres, nem muitos poderosos, mas Ele chama os que não são para confundir os que são. Deus chama os loucos para confundir os sábios. Deus chama aqueles que não têm para dar àqueles que mais precisam. Então, se por acaso até o dia de hoje você se sentiu humilhado, desprezado, incapacitado, deixado de lado, você acabou de cumprir o currículo dos céus para que a unção te encontre nesse lugar de desprezo, nesse lugar de humilhação, e venha te empoderar para um ministério glorioso, tremendo e celestial, aleluia. Ainda que os homens digam de você o que Jesus ouviu da boca de Natanael: poderá vir alguém bom de Nazaré, poderá vir profeta de Nazaré, poderá vir alguém de São Sebastião do Oeste, será que poderá vir alguém de Divinópolis, será que poderá vir alguém de Formiga? Você vai dizer sim, porque a unção me achou atrás do curral das ovelhas, porque a unção me encontrou onde ninguém me encontraria, o Senhor me buscou onde ninguém me buscaria, o Senhor me viu onde ninguém me viria. Eu não vou desistir de mim, porque os outros não me honram. Eu vou olhar para mim com os olhos de Deus, eu vou olhar para mim com a visão de Deus, eu vou olhar para mim com a visão celestial. Você pode dar a glória a Deus aqui, meu irmão? Eu gosto de Deus porque Ele faz essas coisas improváveis. Achei Davi com meu santo óleo ungi. Voltando de uma forma mais calma e dizendo o que eu já disse: você acha que a religião iria encontrar alguém atrás do curral das ovelhas? Você acha que a política iria encontrar alguém atrás do curral das ovelhas? Você acha que os nobres e poderosos da terra iriam investir alguém escondido atrás do curral das ovelhas? Queridos, a sociedade que tem a mentalidade gentílica, falada pela própria boca de Jesus, eles escolhem a sua liderança segundo o padrão secular, não segundo o padrão celestial. A unção é diferente. O padrão de seleção conferido por Deus, a unção, ou seja, a pessoa do Espírito, ela já segue uma ordem diferente. Ela não segue o padrão humano, ela segue o padrão celestial. Porque Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E a única pessoa que pode ver alguém escondido atrás do curral das ovelhas e sondar o seu coração é o Senhor. Cada vez que eu ouço, por exemplo, alguém dizendo como o pastor Vladimir falou hoje, eu fico extremamente constrangido. Irmãos, é uma honra para nós receber alguém da envergadura do ministério do pastor Marcelo Jamal. Nós estamos muito honrados. Queridos, eu sei receber honra, e de fato, Deus tem me dado um ministério glorioso. Meu ministério tem atingido não só o Brasil, mas a América Central, América do Norte, Europa, África, Oceania. Eu tenho viajado por todos os cantos pregando o Evangelho, mas uma coisa eu não posso me esquecer: de onde eu vim. Eu nunca teria o que tenho, eu nunca seria o que sou, eu nunca faria o que faço, se um dia a unção não viesse sobre a minha vida, se um dia a presença de Deus não viesse sobre a minha vida. Eu estou plenamente convicto, amado, se Deus não tivesse me achado lá onde ninguém me encontrou, se Deus não tivesse ido lá onde ninguém foi, certamente eu não estaria sequer vivo.
Então, quando eu prego essa mensagem, eu não prego porque alguém pregou, não porque alguém escreveu algo sobre isso, não porque alguém disse algo sobre isso. Eu estou falando sobre a minha vida. É muito fácil você olhar para mim hoje e ver um ministro constituído. Você olhar para mim hoje e ver uma pessoa estabelecida. Mas se você me visse há 25 anos atrás, 26 anos atrás, você viria um homem totalmente desprezado. Você viria um homem totalmente humilhado pela vida. Você viria um homem totalmente largado e abandonado, onde as pessoas sequer queriam andar comigo, porque corriam risco de vida. Mas Deus olhou para mim e viu em mim algo que ninguém viu. Enxergou em mim algo que ninguém enxergou. E Ele deu algo para mim que ninguém deu. Eu quero te encorajar, meu querido. Há jeito para você. Acho que você não acreditou não. Acho que você não acreditou não. Eu quero dizer, há jeito para você. Acho que você está começando a acreditar. Ainda que ninguém acredite, você deveria acreditar em você. Ainda que ninguém invista em você, deveria você investir em você mesmo. Ainda que ninguém olhe para você com bons olhos, você deveria olhar com bons olhos, simplesmente por uma coisa, porque Deus escolhe aqueles que estão atrás do curral das ovelhas. Aleluia! E eu creio, estou certo disso, que essa mensagem é extremamente propícia para a nossa geração, porque o avivamento esperado para os últimos dias vai ser o que nós chamamos de um avivamento sem rosto, um avivamento sem nome, um avivamento sem estrelas, ainda que tenhamos pais, ainda que tenhamos referências, ainda que tenhamos vozes expoentes, o avivamento que Deus vai fazer vai ser por intermédio de pessoas que nós nem sequer imaginaríamos, sequer que a religião daria oportunidade para ele, sequer que alguém jamais colocaria ele sobre o trono. Eu estou falando sobre você, eu estou falando sobre você, eu estou falando sobre você, e eu vou insistir com você de uma forma um pouco mais precisa. O nosso problema, queridos, muitas vezes não é a questão da fé em Deus. Não, eu garanto que a maioria de todos nós aqui acreditamos em Deus. Quem aqui acredita em Deus? Diga amém. Amém. Aleluia. E quantos acreditam, por exemplo, que Deus ressuscita um morto? Diga amém. Amém. Muito bem. Quantos de vocês aqui já oraram por um defunto lá no caixão? Diga amém. Lá no caixão. Caixão, um caixão. Diga amém. Ué, vou perguntar de novo. Quantos creem que Deus é poderoso? Diga amém. Amém. Quantos creem que Deus ressuscita mortos? Diga amém. Amém. Quantos já orou por um morto, morrido da Silva, deitado lá no caixão, pronto para ser sepultado? Diga amém. Qual que é o problema? É falta de fé? Não é falta de fé, porque eu não quero duvidar da sinceridade de vocês, que acabaram de dizer que acreditam em Deus, e que o poder de Deus é suficiente para ressuscitar o morto. Qual que é o grande problema aí? O grande problema é que nós não nos vemos operando em Deus. Você nunca orou por um defunto, não porque você duvida de Deus, porque você duvida de você. Se nós acreditássemos na unção que está sobre nós e naquilo que Deus nos deu como pessoas, ainda que desprezada pelos homens, ainda que desprezada pela sociedade, ainda que desprezada pela mídia, qualquer tipo de desprezo, queridos, a gente mesmo tem um espírito errado em relação a nós. Eu me lembro, na realidade, quando Deus começou a fazer algo da minha vida, foi muito legal, porque eu estava numa reunião onde nós nem tínhamos placa de igreja lá, era uma reunião muito gostosa. Ninguém pregava religião, pregávamos apenas o reino dos céus. Eu estou lá ouvindo um pregador falando, pastor Vladimir, que nós poderíamos curar os enfermos em nome de Jesus, e nós poderíamos fazer proezas em nome de Jesus, e de repente, eu não sei se ele fez aquilo por acaso, ou se fez profeticamente. Eu quero entender que foi profeticamente, ainda que por acaso. E ele apontou para mim e disse: você pode curar enfermos, você pode operar proezas. Eu falei: uau, eu posso mesmo, glória a Deus. Naquela época eu era um profeta bem menorzinho mesmo, mais menor do que o profeta menor. Eu levava marmita que às vezes derramava dentro da bolsa, era uma coisa horrível.
né? Aí eu estava lá no meu emprego e eu comia rapidinho a marmita, em 15, 20 minutos eu comia, e os outros 30, 40 minutos eu fazia lá a minha reunião de oração com os irmãos, com as pessoas com quem eu trabalhava, e eu oferecia orações para elas, dizendo: eu descobri uma coisa, que eu posso curar enfermos, que eu posso fazer proezas, que eu posso expulsar demônios. E as pessoas perguntam: então como é que nasceu o seu ministério de cura, seu ministério de milagres? Nasceu pela ousadia de crer que Deus, que me tirou de trás do curral das ovelhas, não me habilitou para fazer uma obra qualquer, Ele me habilitou para fazer uma grande obra para Ele. Acho que você não entendeu, meu querido. O Deus que me achou escondido atrás do curral das ovelhas não me tirou de lá para fazer uma obra qualquer, mas Ele me tirou para fazer uma grande obra. Vocês estão começando a entender? O Deus que me tirou de trás do curral das ovelhas, o Deus que te tirou de trás do curral das ovelhas, do lugar de desprezo, do anonimato, Ele não tirou você de lá para você ser um zero ao lado da vírgula, o zero e zero à esquerda do zero. Deus te chamou para você fazer uma obra extraordinária. Aleluia! Aleluia! Se você quer aplaudir ao Senhor, aplauda. Eu estou aqui para te encorajar essa noite. Eu estou aqui para encorajar o seu ministério da pregação. Eu estou aqui para te encorajar no seu ministério de música. Eu estou aqui para te encorajar no seu ministério profético. Eu estou aqui para te encorajar no ministério de cura. Eu estou aqui para te encorajar no ministério de plantação de igrejas. Eu estou aqui para te encorajar no seu ministério de plantação de células. Eu estou aqui para te encorajar no seu ministério de ensino. Deus não te escolheu do anonimato, não te tirou do desprezo para você fazer coisas pequenas. Deus te escolheu para fazer coisas grandes. Agora, como que você se vê nisso? Como que você se enxerga nisso? Será que esse espírito que muitos te trataram com desprezo não afetou a sua visão que você tem de você mesmo? Não, a unção está vindo sobre você. Deus te achou atrás do curral das ovelhas. Deus está querendo te levantar e diz: Amados, isso eu diria assim de uma forma não tão pesada, mas de uma forma muito verdadeira, que acaba se tornando até uma incredulidade. Não é humildade isso. Não é humildade isso. Eu encontrei Davi atrás do curral das ovelhas, e eu coloquei para ser príncipe em Israel. Muito do reter da unção, muito do que Deus não está fazendo. A questão não é porque nós não somos ungidos, e nem porque Deus não nos deu autoridade. Está muito em nós mesmos. Voltando lá à brincadeira que eu fiz, mas não deixa de ser verdade. Por que nós não temos visto mortos ressuscitarem? Porque a gente não ora por morto. A gente só vai ver morto ressuscitar quando você orar. Ora por um, ora por dois, ora por três, o quarto levanta. Ora por 4, ora por 5, ora por 6, o 7º, o 8º levanta, aleluia. Lógico que eu estou falando de uma forma figurada, mas se você não se expor a isso, se você não acreditar nessa unção sobre a sua vida, você não pode ficar esperando que os outros acreditem. Você percebe que o texto, quando ele fala aqui, eu vou ler novamente aquilo que eu já li: encontrei Davi meu servo com meu santo óleo ungi. Olha o que Deus começa a falar sobre Davi: a minha mão estará firme com ele, meu braço o fortalecerá, o inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Tudo por causa do quê? Da unção. Tudo por causa da presença manifesta de Deus, o empoderando, o habilitando, o capacitando para cumprir o propósito.
Então, queridos, não adianta Deus ficar honrando pessoas que elas mesmas se desprezam. Não adianta Deus ficar tentando levantar gente que elas mesmas se diminuem. Não adianta Deus ficar ungindo pessoas que elas mesmas não valorizam aquilo que elas receberam. Nós precisamos reverter esse quadro de mentalidade. Nós precisamos reverter esse quadro daquilo que Deus tem nos dado. Quando você olha para a história dos apóstolos, e aqui eu quero retratar as histórias dos apóstolos na pessoa de Pedro, quando de repente veio do céu um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa, a Bíblia fala que Pedro se levantou. E esse levantar de Pedro é uma coisa muito interessante, porque se você ler a história de Pedro alguns capítulos para trás, você vai ver um homem decepcionado consigo mesmo, um homem que momentos atrás havia negado a Jesus, um homem que momentos atrás havia desprezado o Senhor Jesus e havia fugido da peleja, mas agora, mediante a presença de Deus na vida dele, estava se restaurando, se colocando em pé. Um pouquinho mais na frente, esse Pedro que se colocou em pé, ganhou 3.000 almas para Jesus. Um pouquinho mais para frente, esse Pedro estava levantando um aleijado na Porta Formosa. Um pouquinho mais para frente, esse Pedro estava confrontando o sistema religioso e dizendo: olha, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Um pouquinho mais na frente, esse Pedro estava confrontando os intelectuais e cultos da época. Eles reconheceram: nós sabemos que esses homens são iletrados, mas nós percebemos que eles andaram com Jesus. Agora, tudo isso veio de onde? De Pedro se colocar em pé. Tudo isso veio de onde? De Deus, ter dado para Pedro, e Pedro ter acreditado naquilo que ele havia recebido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu sou o que sou pela graça de Deus, e a graça de Deus não se tornou vã para comigo. Antes eu trabalhei mais do que todos, não que seja eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, queridos, é que ele não desprezou aquilo que Deus deu para ele. Paulo não olhou para si com olhos de desprezo. Pelo contrário, Paulo, ele até entendeu algo superior daquilo que nós muitas vezes entendemos, quando ele disse que é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder. É quando eu estou fraco é que eu estou forte. É quando eu penso que não sou que de fato eu sou. Que quando eu penso que não posso que de fato eu posso. Quando eu penso que não tenho que de fato eu tenho. Porque ele havia compreendido a unção sobre a sua vida, e ele entendia que também havia vindo de trás do curral das ovelhas. Ele mesmo diz: eu nem era digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja, mas aconteceu algo comigo. Deus, na sua soberana vontade, Deus, na sua soberana vontade, me escolheu e me fez apóstolo, me fez mestre e me fez profeta, e eu não me tornei negligente com essa visão celestial. Está vendo aqui, rei Agripa, essas algemas, elas não são algemas de quem assassinou, não é algemas de quem roubou, não é algemas de quem se intrometeu em vida alheia. Essas algemas é porque eu não fui desobediente à vida celestial. Olha, ainda que em naufrágio, ainda que em açoites, ainda que na mão de salteadores, ainda que no meio da adversidade, eu não olhei as circunstâncias e nem dificuldades. Eu acreditei que o Deus que me chamou atrás do curral das ovelhas, o Deus que me escolheu quando ninguém me escolheria, o Deus que me deu aquilo que ninguém me daria, eu vou honrá-lo com a minha vida, eu vou honrá-lo com o meu trabalho, eu vou honrá-lo com a minha integridade, e eu não vou lançar desprezo em cima da honra que Deus me deu. Essa falsa humildade precisa ser arrancada de nossos corações. Eu tenho um filho chamado Christian. Ele tem 2 anos e 7 meses. Eu acho um barato. A gente chega para ele e fala: Christian, está muito bonito. Ele fala: é mesmo, estou bonito. A gente chega e fala: Christian, você conseguiu fazer isso de forma espetacular. Ele fala: é mesmo, eu fiz de forma espetacular. Eu falo: ô menino com a identidade curada, aleluia. Mas a gente, irmãos, a gente parece que tem uma síndrome, sei lá, de avestruz, que quando recebemos um elogio ou uma oportunidade, a gente enfia a cabeça debaixo do buraco na terra, como se nós não merecíamos aquilo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não estou dizendo aqui para ninguém se envaidecer, se orgulhar, isso vai causar a sua derrota e a sua destruição. Mas se Deus não quisesse que você fosse levantado, Ele não teria te ungido. Acho que você não entendeu.
Se Deus não quisesse que a sua luz brilhasse diante dos homens, Deus não teria te ungido. Se Deus não quisesse que a sua fama fosse espalhada sobre a terra, Deus não teria te ungido. A questão não é a fama, a questão não é o quanto você recebe de glória dos homens, a questão é o quanto você transfere isso para Deus ou não. Deixa eu te dar um exemplo, amado. Deixa Deus te usar. Aí um te dá um elogio, você colhe aquilo como se fosse uma flor. Aí outro te dá uma honra, você colhe aquilo como se fosse outra flor. Aí outra pessoa te faz uma outra elogio, você recolhe como fosse uma flor. Você vai juntando aquilo todo dia. E antes de você dormir, você faz um buquê bem bonito e entrega para o Senhor. Diga: Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração seja ao Senhor. Eu sei que isso não é meu, da minha própria força. Eu sei que isso não é meu para a minha própria glória. Mas eu falo para Deus assim: Senhor, pensa num camarada honrado, pensa num camarada feliz em ser usado por você. E eu quero que o Senhor saiba uma coisa: se der para usar mais um pouquinho, pode usar mais, que eu estou feliz. E eu encontrei Davi. Deus o tirou do desprezo. Deus o tirou de onde ninguém iria tirá-lo. Você acha que as pessoas iriam tirá-lo de lá? Mas Deus o tirou. Agora, se isso aconteceu com você, querido, por que você não se posiciona igual Davi? Acreditando naquilo que Deus te deu. Acreditando no que Deus colocou nas suas mãos. Olha para quem está ao seu lado e diga assim: não adianta Deus te honrar, tirando todo o desprezo da sua vida. Não adianta Deus te honrar, te buscando aonde ninguém te buscaria. Olha nos olhos dele e diz: não adianta Deus te honrar, te dando algo que ninguém te daria. Se você mesmo não acredita naquilo que Deus fez por você. Aleluia. Achei Davi. Você pode colocar o teu nome aí? Acho que você não entendeu. Achei o Marcelo Jamal. Seja a voz de Deus na sua vez. Achei o Marcelo Jamal. Aleluia, com o meu santo óleo ungir. A sua força não é mais minha, minha força não é mais minha capacidade não é mais minha, a glória que eu tenho não é mais minha. Aleluia, eu vivo para a glória de Deus. Aleluia, eu não vou me desprezar, eu não estou conseguindo sair daqui, sabe por quê? Porque eu sinto uma forte opressão sobre a vida de vocês, um forte sentimento de desprezo pessoal sobre a vida de vocês, queridos, e Deus não se agrada com isso. Deus não se agrada com isso. Isso não é bom para o ministério. Isso não é bom para o propósito divino. Isso não é bom para que a graça de Deus se manifeste. Talvez você esteja com aquele texto da Bíblia: acomodai-vos com as coisas simples. A Bíblia não está falando nesse texto sobre ministério, ela está falando sobre a vida. Em outras palavras, não use o ministério para buscar ostentação, mas no ministério se acomode com coisas simples, mas não seja medíocre no ministério. Não tenha uma visão pequena no ministério. Você tem que acreditar em você. Não porque você é alguém em si mesmo, não porque você tem algo em si mesmo, não porque você pode algo em si mesmo, mas você tem que acreditar em você, no sentido de que Deus te ungiu, Deus te habilitou, nas suas mãos há poder para curar, na sua voz há poder para expulsar demônios. Sobre a sua vida há poder para trazer os céus para a terra.
Você tem que acreditar nisso, você tem. Pega na mão do seu irmão, eu quero encorajar você, diga, você tem que acreditar que Cristo em você é a esperança da glória. Os céus, segure as mãos dele, não aplauda agora não aplauda agora, espera, segura a mão dele e diga assim, esperança da glória. Olha só assim, os céus têm uma expectativa enorme em você. A criação tem uma expectativa enorme em você. O mundo está gemendo na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Ainda que o mundo precise de médicos, e mais médicos, não são os médicos que vão resolver o problema do mundo. Ainda que o mundo precise de políticos, e bons políticos, não vão ser os políticos que vão resolver o problema do mundo. Ainda que o mundo precise de professores, e bons professores, não serão eles que vão resolver o problema. Quem está ansioso para que as coisas aconteçam é o próprio Espírito dizendo: a criação anseia com grande expectativa a sua manifestação. A sua manifestação. A sua manifestação. A manifestação dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. A educação é importante, mas ela não tem poder contra demônios. A medicina é importante, mas ela não tem poder contra o espírito de enfermidade. A política é importante, mas ela não consegue mudar o homem, tirar dele o espírito de rebeldia. Mas quando os filhos de Deus se manifestarem, quando os filhos de Deus acreditarem que Deus os escolheu para coisas grandes, e se manifestarem ali no seu bairro, e se manifestarem na sua cidade, e se manifestarem no seu estado, e se manifestarem na sua família, e se manifestarem aonde quer que eles estejam, as coisas começarão a acontecer. Chacoalhe o seu irmão, diga assim: os céus têm expectativas em relação a você. Os céus têm expectativa. Dá um chacoalhão no seu irmão, diga: os céus têm expectativa sobre o seu ministério. Não olhe o seu ministério com desprezo. Não olhe o seu chamado com desprezo. Não olhe a sua cidade com desprezo. Não olhe o seu povo com desprezo. Vamos, encoraje o seu irmão. Eu estou aqui só para te encorajar essa noite. Olhe para você e diga: eu sou o melhor de Deus para essa geração. Eu sou voz de Deus para essa geração. Eu sou luz de Deus para essa geração. Eu sou fogo de Deus para essa geração. Eu sou resposta de Deus para essa geração. O Espírito de Deus me encontrou. Aleluia. Esse espírito de desprezo não pode mais governar você. Aleluia. Aleluia. Você sabe como que eu vejo essa plateia hoje à noite? Eu vejo o seguinte, da seguinte forma: a empresa mais rentável ainda, ela não existiu. Ela está dentro de você. O ministério mais poderoso ainda não veio à luz. Ele está dentro de você. O ministério mais efetivo que opera em milagres extraordinários ainda não veio à luz, porque está dentro de você. Não, acho que você não está acreditando. Ele falou assim: esse pastor não sabe onde está pregando em São Sebastião do Oeste, meu irmão. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode, Jesus veio de lá. Jesus veio de lá, aleluia. Esse espírito de desprezo tenta matar aqueles a quem Deus tirou atrás do curral das ovelhas. Esse espírito de desprezo fica tentando matar aqueles a quem
A sociedade já matou, a política já matou, a religião já matou, mas a unção trouxe a luz, e você não vai matar esta unção sobre a sua vida. Aleluia. Olha para essa pessoa e fala assim: você tem que acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir. Não é só por causa de você, não é só por causa de você, mas é por causa de mim. Diga: o melhor de Deus está dentro de mim. O melhor de Deus está dentro de mim. Acho que vocês não estão acreditando no que estão ouvindo. Diga: o melhor de Deus está dentro de mim. Aleluia. Olha para o seu irmão e diga assim: ó, você pode fazer algo grande e glorioso, mas isso não quer dizer que eu também não vou fazer. Aleluia. Isso não quer dizer que eu também não vou operar. Vamos lá, diga para ele assim: você pode operar com muito poder e eu vou me alegrar nisso, eu vou festejar nisso. Aleluia. Você pode profetizar, você pode curar, você pode libertar, você pode ensinar. Aleluia. Mas isso não significa que eu também não vou fazer. Isso não significa que eu vou ficar aqui parado. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus me encontrou, o Espírito de Deus me ungiu. Eu não estou fazendo isso para a minha glória, eu não estou fazendo isso para o meu próprio nome, eu não estou fazendo isso para ser grande em mim mesmo, eu estou fazendo para a glória do Senhor, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja glorificado. Há em mim uma fome e uma sede de que Deus seja conhecido como Deus poderoso. Ele vai ser conhecido por mim e por você. Eu achei Davi. Vocês estão começando a acreditar, estão começando a acreditar. Oh, reclamando Arábia Shequeres, Checando roble vassante te queres, Alebrevorgia nequeriand revassante te queres. Você tem que acreditar no seu potencial. Você tem que acreditar na unção que está sobre a sua vida. Você tem que acreditar no seu chamado. Você tem que acreditar, você tem que acreditar, você tem que acreditar. Diga a sua alma: vá ao seu descanso, porque Deus é contigo. Diga para a tua alma: você não vai mais gritar no meu ouvido com incredulidade. Você não vai gritar mais no meu ouvido com desprezo. Você não vai gritar mais no meu ouvido para me impedir de levantar. Você não vai gritar mais no meu ouvido com espírito de comiseração. Você não vai gritar mais no meu ouvido com o espírito de baixa autoestima. Você não vai gritar mais no meu ouvido dizendo e me paralisando. Você não vai mais ficar dizendo aquilo que todo mundo já disse, aquilo que a religião já disse, aquilo que os homens já disse, porque afinal de contas eu estou ouvindo o que a unção de Deus está me dizendo. Eu te achei, Davi, atrás do curral das ovelhas, e com meu santo óleo ungi, para que você seja príncipe na minha casa, no meu povo. Eu te ungi, Davi, para que você possa cumprir todo o meu propósito. Eu te ungi, Davi, e a minha mão será forte com você, e o meu braço será forte com você, e o meu braço te fortalecerá, e os inimigos que se levantarem contra você serão derrubados, e aqueles que tentarem te paralisar serão atropelados, e aqueles que tentarem duvidar de quem você é em mim verão, porque eu mesmo prepararei uma mesa diante dos seus inimigos da minha presença. Eles verão o teu cálice transbordando, eles verão que eu sou o Senhor na sua vida. Alguém pode dizer glória a Deus a essa palavra? Alguém pode se apropriar dessa palavra? Eu estou debaixo de uma autoridade de Deus para encorajar você. Eu não estou aqui para ensinar essa noite. Eu não estou aqui para profetizar essa noite. Eu estou aqui ungido por Deus para te encorajar.
Eu estou aqui te ungido por Deus para dizer para você que a sua mentalidade em relação a você e ao seu ministério precisa mudar. Meu irmão, você tem que acreditar que essas ideias que vêm de escrever um livro é de Deus. Você tem que acreditar que essa ideia de fazer algo glorioso vem de Deus. Essa não é uma visão de megalomaníaco, não é uma visão de quem quer ser grande, é uma visão de Deus. A linguagem de Deus são os sonhos. A linguagem de Deus são os sonhos. Diga comigo, a linguagem de Deus são os sonhos. Diga, a linguagem da fé são os sonhos. Deixa eu dar um texto bíblico para você. Põe a mão no seu coração. Deus opera em mim o querer. Como é que Deus coloca o querer dentro de você, meu querido? Com sonhos, com impressões, com vontades, uma coisa mais forte do que você mesmo, um desejo mais forte do que você mesmo. E a Bíblia fala: o Deus que opera em mim o querer, também opera o realizar. A única coisa que Deus está esperando é que você acredite nessa impressão que Ele pôs dentro de você. A única coisa que Deus está esperando é que você acredite nesta visão que há dentro de você. A única coisa que Deus está esperando é que você não despreze aquilo que Ele te deu. A única coisa que Deus está esperando é que você diga: Deus, os teus sonhos estão sendo recebidos, os teus sonhos estão sendo absorvidos, a sua vontade na minha vida está sendo colocada dentro de mim. Eu vou ser como Paulo: antes eu vou trabalhar mais do que todos, e eu não vou tornar essa graça de Deus vã na minha vida. Eu vou trabalhar, eu vou construir debaixo dessa unção, eu vou edificar debaixo dessa unção. Alguém pode dar um glória a Deus essa noite? Diga lá, igreja, bem forte comigo: o Deus que opera em mim o querer. E eu fico me perguntando, será que Davi, lá atrás no curral das ovelhas, ficou pedindo para Deus: me levanta como rei, me levanta como rei, me levanta como rei? Eu acho que não. Particularmente eu acho que não. Mas de repente, quando Jessé viu Samuel chegando e falou assim: da tua casa Deus levantará um rei. Aleluia. O que Deus estava fazendo? Gerando nele o querer. Agora eu te pergunto uma outra questão. Davi tinha sido preparado para ser rei. Davi tinha habilidade natural para ser rei. Davi tinha inteligência natural para ser rei. Não. É aqui que você tem que entender. Quando você entende a linguagem da fé, quando você entende a linguagem da fé, que é mediante as impressões, que é mediante os sonhos de Deus, e você corresponde a ela, e você diz sim, é a única coisa que Deus quer. Sim, o Deus que pôs a impressão, agora Ele vem com a operação. Eu acho que você não está entendendo. O Deus que opera em vós o querer, você não despreza Ele, você não mata Ele, você não destrói Ele, você não joga Ele fora. Você fala: eu quero, eu aceito Deus, eu aceito Deus, é um sonho dos céus, eu aceito. Aí quando você fala isso, aí inverte o processo. Deus começa a trabalhar no realizar. Deus começa a te dar ideias, Deus começa a te dar pessoas, Deus começa a te dar dinheiro, Deus começa a te dar oportunidades, Deus começa a te dar inteligência. Aquilo que você não tinha, Deus começa a trazer. Por isso que eu falo, a empresa mais rentável ainda não veio à luz, porque ela está dentro de você. O ministério mais poderoso ainda não veio à luz, porque ele está dentro de você. O profeta mais preciso ainda não veio à luz, porque talvez ele seja você. O apóstolo que mais fundou a igreja ainda não veio à luz, porque talvez seja você. Mas você tem que acreditar na unção, nas ideias de Deus. Essa sempre foi a linguagem da Bíblia. Tente imaginar Abraão duvidando do seu chamado. Tente imaginar o próprio Davi duvidando do seu chamado. Eles não teriam feito aquilo que fizeram. Eu não estou pregando vaidade, eu não estou pregando orgulho nem competição. Eu só estou te trazendo uma ótica de Deus para a sua vida.
Deixa eu abrir um espaço aqui. É diferente de alguém que busca isso sem Deus ter chamado. Tem gente que quer o poder para ser famoso, não para cooperar com o reino. Tem alguém que quer fazer coisas para ter dinheiro, não para cooperar com o reino. Mas esses não podem ser considerados aqueles a quem Deus opera o querer. Tire essa mentalidade de mediocridade. Tire. Pense em coisas grandes. Não para você. Não para o teu nome se tornar célebre. Não para que você fique aclamado. Mas que por teu intermédio, Deus seja conhecido. Tente imaginar quando as pessoas perguntarem lá na sua cidade, você que mora aqui, você que mora em outra cidade, elas falam assim, a gente precisa de cura. Elas vão dizer assim, vai lá na igreja do fulano. Ou chame fulano. Lembra da mulher de Samaria dizendo assim, eu conheço, tem um profeta em Israel. Oxalá, se o meu Senhor se apresentasse diante dele. Qual é o problema? Das pessoas te reconhecerem pela graça que está sobre você. Morreu Dorcas. Mas Pedro está pertinho aqui. Vai chamar Pedro. Vai chamar Pedro. Qual o problema das pessoas verem em você aquilo que Deus te deu? Por que esse desprezo? Por que esse desprezo por você mesmo? Por que esse desprezo com a unção? Isso é uma coisa até diabólica, querido. Isso está matando o sonho de Deus. Isso está matando as chances de Deus te levantar de forma extraordinária. Esse espírito de autocomiseração, esse espírito de baixa autoestima, não coopera com a linguagem da fé. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluia. Aleluia. Deixa eu terminar, eu quero orar por vocês aqui. Quando Deus reuniu todos os seus discípulos, que se tornaram apóstolos, deixa eu te falar uma coisa, o cenário era um cenário ruim, porque tente imaginar o seguinte, Jesus havia acabado de morrer, ressuscitado durante 3 dias, após 3 dias, mas qual era a linguagem recorrente no meio de Israel? Os seus discípulos roubaram o seu corpo. Era isso que se ouvia em Israel. Não se ouvia outra coisa. Jesus estava aqui ressuscitado, aparecendo para eles durante 40 dias. Mas lá só se ouvia, os discípulos roubaram seu corpo. Mas ele estava vivo aqui. Mas lá roubaram seu corpo. Jesus estava vivo aqui. Eles estavam num cenário totalmente desfavorável a eles. Mas quando veio a unção, a presença permanente do Espírito sobre eles, aquele quadro foi revertido. Então eles se levantaram de forma extraordinária em Deus. Agora, quem foi que se levantou? Aqueles que outrora eram pescadores, aqueles que haviam errado muito na vida, aqueles que haviam falhado muito, aqueles até que tinham desprezado ao Senhor. É isso que a unção vem fazer, queridos. Essa é uma das características principais da unção. É habilitar pessoas que ninguém as habilitaria. É de empoderar pessoas que ninguém as empoderaria. É de dar coisas a pessoas que jamais, na ótica natural, as pessoas dariam a elas. Eu gostaria tanto que você ficasse em pé essa noite. Será que a gente pode ter os irmãos do Ministério de Música aqui, em adoração ao Senhor?
Eu queria que você escolhesse pelo menos uma ou duas pessoas. Escolha 2 pessoas ao seu lado aí e fala assim: eu entendi. Não, mas pega a mão dela e fala: eu entendi. Essa mensagem muito simples. Mas mais simples do que isso não dá para pregar, meu amigo. É verdade ou não é? Mais simples do que isso não dá, não. Olha para você: eu entendi. Pega a mão aí e fala assim: eu entendi. Essa mensagem muito simples, de que Deus me achou atrás do curral das ovelhas, mas Ele me achou para uma grande obra. Ele me achou para algo extraordinário. Não, vocês não estão entendendo. Eu quero que você fale olhando para a pessoa. E se você estiver falando assim, e você perceber que a pessoa não está falando com muita convicção, dá um chacoalhão nela. Fala: irmão, olha aí, vigia na terra. Olha para ela e fala assim: eu entendi a mensagem. Deus me achou no lugar de desprezo, no lugar de humilhação, no lugar escondido, onde ninguém me acharia. Deus me aceitou quando ninguém me aceitaria. Deus me deu o que ninguém me daria. E eu concordo com Deus. Ele escolheu a pessoa certa.